Olá, estamos retornando ao Acupuntura e Você, e nós estamos falando hoje sobre Theta Healing com Kátia Marba, fisioterapeuta, acupunturista e Theta Healing. Kátia, nós estávamos conversando sobre o Theta Healing e eu gostaria de saber como que acontece, né, nessa prática. Por exemplo, na acupuntura, às vezes a pessoa vem com uma dor que já se tornou crônica, essa dor já está há 1, 2, 3 meses. E aí uma das perguntas é: quantas sessões são necessárias para eu tratar essa dor? Ou eu vou conseguir resolver isso com uma única sessão? Como é que acontece no Theta Healing? Como é que é possível saber se uma sessão ela vai resolver aquele problema que ela está buscando ajuda? Ok, vamos lá. Na realidade, o que eu tenho percebido nesse longo tempo de prática é que na grande maioria, sim, Karine, você tem um resultado fantástico na primeira sessão, de resultado 100%. Alguns casos a gente fala que a raiz está tão no profundo que é preciso cavar aos pouquinhos, porque o corpo vai ter uma reação. Então, por exemplo, até onde chegar numa sessão é o que é importante para a pessoa entender, Despertar naquele momento. E de repente numa outra sessão ela tem a cura daquele cavar, de tirar toda aquela raiz que estava no profundo. Então, mas na grande maioria, o que eu percebo é na primeira sessão. O que acontece momentaneamente ali na primeira sessão? Você tem um bem-estar, uma amorosidade, uma calmaria acontecendo aqui dentro. Mas o mais importante, não é, Karine? É lá viver lá fora, no nosso dia a dia, quando a gente fala, isso saiu mesmo. E quando eu percebo, o que eu falo para os pacientes é assim: ou ele vai sentir que alguma coisa mudou aqui dentro e realmente ele começa a ter atitudes dessa mudança, né? Ele começa a perceber que o em volta está mudando e que ele não está mais repetindo esse padrão, e esse novo, ele entra tão amoroso nesse velho, e esse velho, ele sai tão amoroso que você não percebe esse start. Nossa, que mudança louca. É a libertação daquela angústia, o bem-estar que ela vai sentindo naquele momento, que é o processo de cura. No dia a dia ele vai perceber que aquilo mudou realmente e é firme essa mudança, não é momentânea. Ou alguém chega para esse paciente e fala: nossa, você tá tão diferente, você não tá falando mais agressivo, você não tem mais aquelas atitudes bruta, você tá mais amoroso. Ou você começa a caminhar por lugares que você não caminhava, por medo, por insegurança. Então você percebe, ou alguém vai perceber essa mudança em você. Legal. É muito interessante ver isso. Então, assim, na sua prática, teve alguma situação que te marcou bastante? Eu costumo falar que todos os atendimentos são lindos e especiais. E claro, tem alguns que acaba despertando mais, mas todos são lindos e especiais. A gente vê muitos casos ainda de abusos hoje, de violência de corpo mesmo, sexual. E eu lembro de um caso de uma moça que ela cresceu vendo o pai fazendo isso com a mãe. Porque não é porque eles são casados que não tem consentimento é amor, né? Ele tá dentro de uma linguagem de abuso também. E aí ela vê nessa primeira infância, antes da mãe se separar desse pai, essa violência, essa agressividade de comunicação, de corpo, de fecharem a porta e a mãe ficar gritando lá dentro. Então, o que ela aprende aqui dentro? Que amor dói, que amor é perigoso, que amor trai, né, que amor é violento. Então ela vai crescendo e atraindo essas relações para ela. Os mesmos padrões, digamos repetindo assim. tudo. Então às vezes vai ser uma amizade que ela vai receber isso, ou uma amizade que vai trair, ou uma amizade que traz ela por um interesse e depois descarta ela como uma rejeição, porque ela já vê a mãe sendo rejeitada, mas tendo que ser submissa a tudo isso, né? E aí ela vai trazer o quê? Um amor que traz exatamente o mesmo comportamento, às vezes não imediato, mas depois, às vezes, quando casa, quando noiva, esse mesmo comportamento sendo repetido. E aí o que ela faz? Vira nessa submissão para honrar tudo aquilo que ela viu na mãe. É assim, amor, é o que eu conheço e acho que é isso que tá certo. Até o momento que ela dá conta que não é assim esse amor, né? Ou ela vai fazer o quê? Não amar. Porque se amor dói, então se eu não tiver um amor, quero isso pra mim. É mais fácil. Então eu não vou sentir essa dor, essa violência, esse abuso em mim. Então quando você olha para essa mãe e ressignifica aquele olhar que, ok, doeu, você vê tudo isso na mãe, doeu, mas era o que a mãe precisava
passar, né? Era todo um O aprendizado aprendizado da mãe, não necessariamente Isso, dela. não para você repetir esse padrão. É aonde quando você cria harmonia e vê que você tem coisas maravilhosas para viver e que não foi um desperdício tudo isso que você deixou de viver, mas sim um aprendizado para aquele sistema, para aquele corpo todo, pela mente. Né? O que eu percebo muito isso da repetição de padrão, ou veio da avó já sendo abusada, aí a mãe faz esse comportamento, aí a filha faz esse comportamento. E acaba sendo uma situação que se repete a nível familiar, digamos assim. Sim, sim. Ou ela cresce numa comunidade, que isso é muito comum, que é aquele coletivo que a gente falou no começo. Então, todas aquelas mulheres daquela comunidade, elas são abusadas, elas são violentadas. Então, se eu sou criada nesse meio, então para mim é comum, para mim é normal. Então, tudo que é normal, é o que eu conheço, é o que eu tenho que viver. Até o momento que algo desperta, ou alguém te desperta e fala, não, isso não é normal, isso não é comum. E aí você tem esse start de não querer mais viver aquilo. E aí é onde você vai procurar essas alternativas de cura. E fazer sentido, né, para você. A nível profissional, isso também, esses padrões também ocorrem? Sim, eu posso até voltar naquele caso daquele homem que teve a sensação da mãe que esmagava ele, né, no sentido emocional, de falando que ele não servia para nada. No profissional dele era a mesma coisa. O chefe falava que ele não servia para nada, que ele nunca ia subir de cargo, porque ele não servia para nada, nem para entregar um trabalho no tempo certo, né, nem para ter criatividade, para gerar novos negócios para a empresa ele era capaz. Quando ele foi lá atrás e curou essa mãe dentro dele, ressignificou que a forma dela amar, como ela sabia fazer, era daquela forma, que era uma forma de incentivar ele ir para frente, ter força, criar força. Ele ressignificou esse lugar. E aí esse cliente específico, ele mudou de emprego, começou a ser bem-sucedido, ele emagreceu 30 quilos em 3 meses, foi lindo. Ele, nesse momento desse caso, ele terminou aquele relacionamento abusivo porque ele não viu maneiras de reatar aquele amor, né? Então assim, foi lindo rever ele totalmente mudado e ressignificado por dentro, lá da primeira infância até os dias de hoje, contando uma nova história. Isso é muito interessante. Esse caso que ela está falando é um caso que a gente estava falando ainda nos bastidores do programa, que era um paciente obeso, né? E que buscou um auxílio por causa de uma dificuldade que ele encontrou para poder, uma certa etapa da profissão dele, que ele tinha que avançar, né? Você podia fazer só um breve comentário do por que ele buscou esse tratamento? Na realidade, esse início ele chegou para mim obeso, cheio de dores, né, e infeliz num casamento de vários anos, infeliz no profissional, que ele nunca conseguia sair de uma escassez, que no profissional ele entrou num cargo e estava há anos naquele mesmo cargo, e ele estava infeliz com tudo em volta dele. Então ele chegou querendo modificar, e quando a gente foi cavando, a gente descobriu uma mãe lá na infância, que a gente não está aqui para punir essa mãe, longe disso, mas uma mãe que era abusiva na comunicação. Então falava que ele não servia para nada, que ele não prestava para nada, nem para fazer as coisas mínimas que ela pedia para ele. E aí quando chegou na primeira fase escolar, quando a professora pedia um papel para ele levar até a mesa dela, ele derrubava às vezes no meio do caminho, e ela falava, você não serve para nada, nem para pegar um papel para mim. Então ele foi repetindo isso no colegial, na faculdade, na profissão. Depois ele noivou, casou com uma mulher extremamente parecida com a mãe dele, que falava que ele não servia para nada, nem mesmo para trazer dinheiro para casa em abundância, era sempre num lugar muito escasso. Então ele foi repetindo esse padrão até o momento que aquela obesidade incomodou ele, aquela escassez financeiramente incomodou ele e aquele amor incomodou ele. Foi aí que ele sentiu que ele precisava de uma ajuda. Foi o momento que ele despertou, ou talvez ele já aprendeu que aquilo ali já não estava, não era mais aquilo que ele queria, né? Sim. Ou chegou o momento mesmo de pôr um fim daquele, do basta, não aguento mais, estou sofrendo, preciso mudar. E como eu vou mudar? E aí é a hora que a pessoa está buscando diversas formas de tratar isso, e ele encontrou o Theta Healing.
muitas vezes nós precisamos levar a luz para a sombra, né? E tudo bem ter aquela sombra, tudo bem ter uma raiva, né? Nós não vamos pegar num Theta Healing e jogar fora o sentimento. Eu vou jogar essa raiva porque essa raiva não serve. Ok, vamos entender essa raiva e o que ela está causando em mim. Porque às vezes ela pode estar no seu fígado, que nem a própria medicina chinesa fala que está lá na vesícula, no fígado. Então, peraí, o que está fazendo isso aí? Da onde você está trazendo? E aí você vê que de repente está lá atrás, no seu bisavô, uma raiva contida, que foi dando o ok dessa raiva para dentro do seu sistema. Então você não traz dentro da genética somente um olhinho bonito, um cabelo liso, você traz sentimentos também. E a gente pensa que sentimentos todo mundo entende. Então se eu falar para você de amor, né? Você sabe o que é amar? Você sabe o que é receber amor? Você sabe dar amor? Você acha que sim, mas nem todo mundo sabe. O seu conceito de amor é diferente do meu e diferente de diversas outras formas de amar. Eu vou falar um caso breve de uma criança que eu atendi de 10 anos. Ela chegou que estava sendo violenta na escola. E aí a mãe não sabia o que tinha acontecido, não sabia porque em casa eles eram muito amorosos com ela. E na realidade a gente foi cavando e eu não entendia de onde estava vindo. Aí na conexão falou que essa mãe não tinha contado toda a história verdadeira para mim, que essa mãe estava participando da sessão. Foi aí que a mãe falou que ela tinha sido adotada. E na realidade, aquela criança no ventre, quando ela estava no ventre da mãe dela mesmo, a mãe dela não queria. Ela usava drogas, ela ingeria álcool. Então assim, teve todo um não querer. Ela tentou tirar 4 vezes aquela criança. A mãe poderia estar com uma raiva daquela gravidez. Sim. Algum sentimento de querendo que aquele estado não estivesse acontecendo com ela. Sim. E ela fazia de tudo pra tirar aquela situação da frente dela. E aí, assim, que ela chegou no hospital, ela deu a criança. Então, assim, tá na história dela, né? E às vezes você fala assim, mas eu não conheço essa história, nunca ninguém me falou. Mas na hora, quando vem na conexão, a história faz sentido pro paciente de alguma forma. Ele vai falar, olha, eu nunca ouvi essa história, mas faz sentido aqui dentro, me tocou essa história. Tem uma relação comigo, com as minhas reações, com o que eu vivencio. Sim. E a hora que ele traz aquilo à tona. Então, a mãe dela, adotiva, amava, mas lá a fonte, que ela era lá bebezinha no ventre, ela não sentia aquele amor da mãe. Pelo contrário, ela sentia a rejeição ali dentro. Então, aí você vai falar, todo mundo conhece o que é amor? Não necessariamente. Às vezes o falar é muito fácil, o viver não necessariamente é a mesma coisa. Bom, Kátia, nós estamos quase finalizando o nosso tempo de programa. Os nossos telespectadores, com certeza, se pudessem participar neste momento de alguma forma, teriam mais perguntas. Sim. Mas nós vamos ter que terminar por aqui. Que pena. Eu também sinto pena sobre isso. Mas eu gostaria, para aqueles que querem saber mais sobre o Theta Healing, querem fazer uma sessão, querem aprender sobre o Theta Healing, eu gostaria que você deixasse aqui uma forma de contato para que eles pudessem ter mais informações, mais acesso e conseguirem chegar a esse conhecimento. Meu nome é Kátia Marba, eu tenho Instagram, um Facebook e eu vou dar o meu contato, que é 011, que é São Paulo, 96618-0538. E todos sejam bem-vindos. Então, vai ficar aparecendo aqui embaixo um link com as informações e nós terminamos por aqui e eu aguardo você nos nossos próximos programas. Até lá!